Loja Maçônica Obreiros da Fraternidade, Alagoinhas, Bahia. Todo mundo acomodado? Sentado? Volta seguindo. Eu vou providenciar mais uma cadeira. Tá vendo? Cadeira do Clube 2 Terras. Sobrinhos, visitantes, temos a presença aqui do nosso convidado, o pastor Wanderly, primeiro batista. Vamos dar início à nossa sessão festiva, homenageando nossos familiares e visitantes. Meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e convidados, a maçonaria, sem preconceito de raça e de cor, não pergunta sobre as crenças ou princípios filosóficos e religiosos dos seus componentes. Exige de cada um deles, isto sim, a aceitação de um princípio criador absoluto, que é Deus, que definimos como o grande arquiteto do universo. Não somos, pois, materialistas. Na ânsia de encontro com a verdade, que é a nossa preocupação constante, vemos no alto as preponderantes cogitações do Espírito. Precisamente por assim ser, é que todos os nossos trabalhos são sempre precedidos de uma invocação solene ao Supremo Senhor dos Mundos. Nossa instituição tem por conteúdo programático e fraternidade. Sentimos sempre nessa trindade magnífica uma proclamação indiscutível da prevalência do espírito sobre a matéria, na luta constante pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade. No desenvolvimento maçons, batemos-nos pelo enaltecimento do mérito, da virtude e da inteligência, e pelo aplauso e reconhecimento a todos os que prestam serviços à pátria e à humanidade. Em nossos postulados, destaca-se condenando-se os privilégios e regalias. Reconhecemos o trabalho como um dever social, sempre nobre, seja intelectual, manual ou técnico, e que o homem criado para ser bom e feliz deve ser tolerante, para a maior dignidade das relações humanas. Assim, abrimos as portas do nosso templo com um desejo sincero de fazer sair deles, na comunhão estabelecida, o estímulo à meditação sobre o encontro lógico de uma ideia de paz que conforte a mente, o coração e o espírito. Não iniciamos os nossos trabalhos sem invocarmos o auxílio do grande arquiteto do universo. Pedimos, pois, a todos que se ponham de pé e nos acompanhem no pensamento que elevamos até ele. Irmão mestre de cerimônia, convidai o nosso irmão venerável de honra, agora delegado, para a abertura do livro da lei. Uma mulher sábia e boa, porque a sua graça vale mais do que o ouro. Honra o teu pai de todo o coração. Não esqueçais as dores de tua mãe. Lembra-te que foste gerado por eles. O que lhe dará pelo que lhe deram? Ela tem início lá no século XVIII, porém a sua tradição ela vem de muito tempo atrás.
Então, no início, a maçonaria ela funcionava através dos pedreiros, né? Que na França eram denominados de maçons. Por isso que veio o nome maçons, porque na França quer dizer pedreiros. Então, essa ordem de pedreiros, ela participavam das grandes construções, elas se reuniam. Então, no início, ela era uma maçonaria operativa, né? Uma maçonaria que trabalhava. Com o passar do tempo, ela foi se transformando no que a maçonaria é hoje, que é uma maçonaria especulativa, né? Onde a gente trabalha, sim, com as ferramentas, porém no aperfeiçoamento do templo interno, no aperfeiçoamento do ser humano. Né? Muita coisa a gente ouve falar da maçonaria, né? E assim, a gente está num momento, quando eu conversei até com o nosso visitante aqui, o pastor, de quebra de paradigmas, de aproximação da maçonaria, né? Das autoridades religiosas, né? Então, assim, eu acho que, como disse o nosso grão-mestre, né, é abrindo nossos templos, tornando nosso templo conhecido, que a gente acaba, né, quebrando esses paradigmas. Então, nada melhor do que trazer os visitantes para conhecer o que é a maçonaria, o que a gente prega aqui dentro, o que a gente trabalha aqui dentro, a intenção de sairmos daqui homens melhores, né, pais de famílias melhores. Então a gente prega pela família, pela fraternidade, pela igualdade, pelo amor ao próximo, né? A gente teve um momento, né, porque existe essas crenças religiosas, principalmente da Igreja Católica, sobre a maçonaria. Porque lá em 1738, né, a gente teve um Papa Clemente XII, e ele colocou na bula papal, né, naquele período, se a gente for voltar para a história, estava no auge do iluminismo. Então, a igreja, naquela época, detinha todo o poder. A Igreja Católica era quem controlava tudo. Então, o que era que estava sendo, o que era que acontecia naquele momento histórico, né? Naquele momento da história? A igreja estava perdendo o poder, né, para os reis, para as instituições, né, filosóficas, tinha uma filosofia na época, né, para os grandes pensadores. Então estava se quebrando muitos tabus. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou na bula papal, não tem, pelo menos pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, não tem nenhum decreto dizendo que a maçonaria trabalha, faz adoração a demônios, a nada disso, como a gente vê na internet, principalmente. Aí a gente vê muito isso, que a maçonaria trabalha com bruxaria, que a maçonaria faz cultos ao demônio. Então, assim, o Papa Clemente XII, o que ele colocou na bula papal foi que a maçonaria era uma sociedade secreta, e o que é secreto, ele desconfia, a Igreja Católica desconfia. Então, isso tem na bula papal. Por isso que ele condenou os maçons, porque era uma ordem secreta e que buscava a liberdade, né, e o Estado laico. E a Igreja Católica, ela acreditava, ela pregava naquela época que só podia ter uma religião, né, que era o catolicismo. Então, como a maçonaria veio com essa quebra de paradigmas, né, aceita pessoas de todas as religiões, né? Então, para ser maçom, a gente não exige que seja católico, que seja evangélico, que seja judeu, só não pode ser ateu. Tem que acreditar no princípio criador para ser maçom. Então, nessa época, por isso que começou, né, não é rivalidade, mas essa perseguição com alguns maçons. E aí, realmente, as reuniões da maçonaria passaram a ser secretas, porque se o maçom ele fosse reconhecido como maçom, como a igreja era uma instituição que detinha o poder, ela caçava e matava os maçons. Então, acabou que as reuniões foram sendo secretas, mas hoje a maçonaria não tem nada de secreta. Hoje todo mundo sabe onde funciona, onde existem as lojas maçônicas, todo mundo sabe quem são os maçons, são pessoas de bem, pessoas de família, né? Então, hoje, a maçonaria, a gente conhece a maçonaria onde funcionam todas as lojas maçônicas. Então, hoje a gente pode dizer que a nossa ordem ela não é secreta, ela é discreta, né? A gente
conserva algumas ritualísticas, né, no nosso ritual de práticas, né? Não existe nenhuma reunião maçônica em nenhum lugar do mundo onde uma loja seja aberta e não exista a abertura do livro da lei. Então, para que uma sessão maçônica funcione, o livro da lei ele tem que estar aberto. O que é o livro da lei? Para a gente aqui no Brasil, a Bíblia é sagrada, né? Mas para outras religiões pode ser o Torá, pode ser o Alcorão. Então, é o livro em que a pessoa acredita. Então, nós não somos religião, nós não discutimos religião, nem discutimos política partidária em nossos templos. Então, a gente prega pelo conhecimento, pelo aperfeiçoamento, mas a gente, dentro dos nossos templos, maçom não discute nem religião, nem política partidária. Então, para uma pessoa ser aceita maçom, o que é que precisa? Precisa que seja indicado por um maçom. Por quê? Porque geralmente quando um maçom vai indicar uma pessoa para ser aceita entre nós, ele está dando o respaldo de que aquela pessoa tem um bom comportamento na sociedade, um bom comportamento familiar, e a gente está trazendo aquela pessoa para que a gente conheça, para o seio da nossa família. Porque a partir do momento que a pessoa entra para a maçonaria, ela começa a fazer parte da família maçônica, que são os irmãos, que são as cunhadas, que são os sobrinhos, que são os parentes e amigos dos maçons. Então, por isso que a gente tem esse cuidado. É uma ordem iniciática, não é uma ordem como a gente vê na internet também, que é pessoas cobrando para se entrar na maçonaria. Então, estranhem, afaste se vocês verem alguém cobrando, né, uma taxa para ser maçom. Isso não existe. Para ser maçom, você tem que ser reconhecido pelos irmãos bem, né, para que seja reconhecido e que possa dar início ao ingresso à nossa ordem. Então, alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Início de uma mudança realmente, né, de paradigma. Então, a sua presença aqui para a gente fortalece muito, né, tem um significado muito grande, né, a sua presença aqui. E eu espero que essa parceria possa se intensificar, assim como você, como com outras autoridades religiosas também na nossa cidade. Então, está com a palavra. Se tiver alguma dúvida sobre maçonaria, pode ficar de pé, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida sobre maçonaria, essa é a hora. Né? E eu só vou adiantar que no final da nossa reunião, a gente vai fazer uma cadeia de oração, né? Onde eu vou passar a palavra, como a gente tem o nosso pastor Vanderlei aqui, para que ele conduza a nossa cadeia de reunião. Então, mas agora pode ficar à vontade. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhores e senhoras. Primeiro eu quero deixar aqui a minha gratidão, né? deixar registrado a minha palavra de gratidão e de confiança, né? Para que esse convite fosse realizado, fosse concretizado. Algo que em alguns momentos já tínhamos tido alguns ensaios sobre essa possibilidade de estar aqui, né? De conhecer mais, de forma um pouco mais formal, né? Até porque existe, como o venerável falou, existe toda uma construção cultural, e essa construção cultural ela foi elaborada a partir das concepções religiosas, né? Principalmente quando a gente vai pensar nas religiões do ponto de vista do cristianismo, seja o cristianismo católico e posteriormente o cristianismo protestante, mais na frente hoje os evangélicos, como são conhecidos. Então essa construção do preconceito foi sendo elaborada. Tudo é uma construção cultural, né? E essa cultura ela vai se... Bourdieu vai falar o seguinte, que a cultura simbólica de dominação ou de produção discursiva, ela acontece dentro de duas formas. Pela produção, que é a repetição, né? E pela reprodução também. Então você não somente reproduz o discurso, seja um discurso discriminatório, seja um discurso preconceituoso, como você também, tanto você reproduz como você também produz. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas elas são influenciadas muito a partir daquilo que se diz, daquilo que se é construído na nossa subjetividade, né? Então as coisas elas vão sendo construídas na nossa subjetividade e de forma coletiva, e aquilo vai tomando forma, tomando verdade, e aquilo vai
né, fortalecendo o que se denomina como o preconceito, a intolerância em diversos aspectos, tanto a intolerância das religiões que são consideradas religiões matrizes, né, que é o cristianismo dentro de uma visão eurocêntrica, ou das religiões do ponto de vista que são as religiões afro, que não são, que são de matrizes africanas e que aí sofrem também toda espécie de preconceito. Então é muito importante estar aqui e perceber dentro da sua fala exatamente isso, a possibilidade de viver, de conviver em meio à diversidade. A diversidade ela é fundamental. Não existe unidade sem diversidade. Né? Isso é até um discurso paulino. Quando Paulo ele fala na carta aos Coríntios sobre a construção da igreja, uma igreja enquanto organismo, ele vai falar sobre a ideia de diversidade. Não existe unidade orgânica sem diversidade. Não existe uma sociedade organizada sem a diversidade. A diversidade ela faz parte do processo de desenvolvimento. E essa diversidade, ela está exatamente dentro das realidades, das singularidades, das diferenças que existem de pensamentos, as diferenças de pessoas, as diferenças de concepções de vida, e tudo isso é o que dá encantamento à vida. A vida ela é diversa. E ao mesmo tempo que Deus é uno, na minha construção de pensamento, Deus também é diverso. Ele é uno e ele é diverso, né? Ele é um ser uno, mas ao mesmo tempo ele é diverso porque ele se permite se construir, demonstrar várias faces no universo. Então existe Deus de diversas maneiras, e entender Deus apenas dentro de um padrão exclusivo de uma religião é muito pouco. Deus não se encontra, não se encaixa dentro de nenhuma estrutura religiosa, porque Deus está além das religiões, Deus está além das pessoas, Deus é muito além das concepções de cada um, porque Deus não pode ser manobrado, controlado absolutamente por ninguém, porque Ele é o todo, e a gente está dentro desse todo, né? E a gente traz essa vamos dizer que sendo Deus a célula matriz, a gente traz essa sequência de Deus na Terra. Eu sempre uso muito esse texto nas nossas reuniões, ali na primeira igreja, que é aquele, eu fico encantado com o que Jesus diz, lá em João 15, que ele disse, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Mas ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Ou seja, nós trazemos toda a potência do divino dentro de nós. Esse intelecto universal, que é o arquiteto universal, a gente carrega dentro da gente, com a potência, claro, dentro da condição finita que somos, mas ao mesmo tempo, quando ele vem para a Terra e ele se humaniza, há todo um desejo de Deus, um processo de humanização de Jesus na Terra. É Deus dizendo, o divino se humanizando para que o humano se divinize, né? Então há uma simbiose, uma construção simbiótica extraordinária, onde Jesus vem para a Terra quando diz assim, Emmanuel, que é o que a gente está comemorando agora no Natal, né? Deus conosco. O que é Deus conosco? É o divino se humanizando com o propósito que o humano se divinize. E onde é que está a grandeza da humanização? A grandeza da humanização está exatamente no propósito da divinização. Nós nos divinizamos na medida que nós nos humanizamos. Então isso é uma coisa muito forte. E quando você coloca aí com tanta propriedade o que essa sociedade propõe, no sentido de trazer, de romper, de quebrar os paradigmas, de quebrar os preconceitos, de romper e ao mesmo tempo construir uma unidade em meio a pessoas de diversas religiões, de diversas formas de pensar, diversas ideias filosóficas. Isso é fundamental para que a gente construa um mundo melhor. A gente está vivendo um momento que parece que, mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, mesmo com todo o processo que a gente vai olhar, dois conceitos importantes. É o conceito do teocentrismo, onde se pensava o mundo a partir do mito e a partir da construção de um Deus, e os reis e as autoridades políticas, ainda na Idade Média, trazia esse pensamento teocêntrico. Aí chega o período da Renascença, do Iluminismo,
com essa proposta antropocêntrica. Mas mesmo que faça toda essa trajetória entre o teocentrismo e o antropocentrismo, a gente percebe que a humanidade continua a desejar, a humanidade continua lenta no processo de acolhimento uns aos outros, né? Do amor, da fraternidade, da proposta da justiça, da proposta de igualdade, de entender o ser humano como sequência, como a sua sequência, o outro não sendo o outro, mas o outro também sendo eu. Existe um pensador filosófico que chama Martin Buber, ele é alemão, e Martin Buber ele cria um conceito que foi a ideia de dialógica. O termo dialógica vem de Martin Buber, e Martin Buber vai dizer: o que é a dialógica? A dialógica é exatamente a ideia de que eu não sou eu somente, o eu também é o outro, você é a minha extensão, sem você eu não existo, então você estando bem eu vou estar bem, que é o que hoje se chama de, se utiliza o termo empatia, né? Se o outro estiver bem, eu vou estar bem, se os animais estiverem bem, se a natureza estiver bem, eu estou bem, e a gente vai trabalhar essa ideia de emanação, né? Uma conceito de imanência, né? Da imanência, não de um Deus que está lá, mas de um Deus que está aqui, que está em nós e que nos constrói e que a gente se constrói nele. Então ele diz: eu estou em vocês, vocês estão em mim, e as obras que eu faço vocês também podem fazer. Então parabéns, vocês carregam essa potência. E eu quero falar, eu sou muito despreconceituoso na minha forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de olhar para a vida, porque a vida não pode ser entendida. Então a gente precisa sair dessa ideia de dominação, de que o meu conceito é o conceito absoluto de verdade, não existe verdade absoluta. Nós somos sujeitos, sempre sujeitos da falta, sempre sujeitos do desenvolvimento, sempre sujeitos da incompletude. A gente nunca vai estar completo, e é nessa nossa incompletude que a gente sente a necessidade de estabelecer relacionamentos, de fazer convergência, de ouvir, de entender, de evitar o preconceito. É o que Jesus mais fez enquanto ele esteve aqui. Ele nunca gerou, ele não trabalhou o preconceito, ele sempre trabalhava a escuta. E uma vez eu fui fazer, na celebração da sua cerimônia do casal, né? Fui eu que tive a alegria de fazer a cerimônia de casamento deles dois. E alguns que estão aqui, eu consigo ainda me lembrar, me rodear, perguntar: e aí, pastor, o que é que você diz da maçonaria? O que é que eu vou dizer do que eu não conheço? Não é isso? O que é que nós vamos dizer do que a gente não conhece? Já chega de tanto preconceito. Eu me lembro bem no período da minha formação no ensino fundamental, eu memorizava. A minha professora de português era muito exigente, e ela colocava algumas tecnologias, e a gente memorizava as tecnologias, o vocábulo, e tinha que dizer qual a palavra significa. E eu nunca esqueci da palavra preconceito. E o que é preconceito? Opinião formada sem reflexão. Todas as vezes que a gente emite uma opinião sem refletir, sem entender, sem perguntar, nós estamos sendo preconceituosos, né? E a gente precisa romper com os preconceitos, quebrar esses padrões e avançar, porque senão a gente não consegue absolutamente nada na vida, e a gente não consegue ser melhor aqui nesse mundo, né? E onde é que está a grandeza do ser humano? A grandeza do ser humano, a beleza da vida e o desenvolvimento de um ser humano não está no lugar que ele ocupa dentro de uma sociedade. Não é o lugar que eu ocupo dentro da sociedade, não é a posição, não é meu status quo que me define qual é o lugar que eu ocupo dentro do meu próprio corpo, como eu me percebo, como eu me vejo e como eu me entendo enquanto ser humano, e sendo ser humano, como eu me porto diante das realidades da vida e da existência. Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer ao nosso irmão Rodrigo Moura, né, pela doação que fez para o Clube da Fraternidade, das cestas básicas, 10 cestas básicas. A gente já está preparando a destinação. O nosso irmão Hélio França, agradecer também, meu irmão, pela destinação das cestas, né, que a gente também já fez a destinação para algumas famílias. Então, muito obrigado também. Dizer ao nosso pastor que é justamente isso. A partir desses momentos que a gente tem, né, que a gente começa a mudar, né, e começa a não replicar o que a gente ouve. Então, quando a gente entende, quando a gente conhece, né, eu tenho certeza que a partir de hoje você conhece um pouco mais da nossa ordem,
da maçonaria. Então, muita coisa caiu por terra, que poderia ter escutado, ter falado. Então, são esses momentos que a gente engrandece, que a gente muda nossos parâmetros, né? Então, a maçonaria hoje, a maçonaria amanhã, a maçonaria depois, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando e é uma hora a gente consegue, né, essa união, né, que é o que a gente prega, a fraternidade. Agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Flávio apresentar a cunhada, né, meu irmão, que você foi iniciado, não apresentou. Meu irmão, vamos fazer melhor? Fique no centro, Bom, faço das palavras do pastor Vanderlei as minhas, né? Eu sou uma prova viva, porque eu sou evangélico e eu tinha um pouco dessa resistência, pastor. Quando me convidaram, uns 7, 8 anos atrás, me convidaram para vir para participar da maçonaria. E eu fiquei com aquilo na mente, que a gente ouvia no passado, como o nosso general falou, o pessoal falava que alguma coisa de errado dentro da maçonaria e tal, que tinha um pacto com coisa ruim. E eu ficava, rapaz, esse cara de meu irmão, que é meu padrinho aqui, José Nilton, foi o que fez o convite. E eu disse, rapaz, mas me falavam assim da maçonaria. Rapaz, você acha que se fosse assim, eu iria entrar, eu ia colocar minha família em risco. E a gente, como cristão, ficava naquilo. Assim, foi aquilo na minha mente. E anos se passaram, e até que um dia esse convite foi renovado, e eu dizia para ele, olha, se for da vontade de Deus, uma hora vai dar certo, deixa fluir, né? E hoje estou aqui, iniciando, já vou fazer 3 meses, né? Sou aprendiz, né? Como a gente tem aqui nossos graus, sou aprendiz, e só tenho a falar para vocês, não sei quem aqui ainda não seja, não faça parte da nossa família, né? Às vezes como visitante, que não é isso que falam lá fora, né? Eu faço das palavras do meu irmão, eu não ia colocar minha família, minhas princesas, minhas joias em risco, né? Fazer pacto com coisa, né? E só tenho a agradecer aqui um encontro, um refúgio, um apoio, né? Moral, né? Aqui também nós temos um apoio espiritual, que a gente faz nossas leituras, e aqui é tudo dentro do padrão, não tem nada de estranho, né? Eu só tenho a agradecer. E aqui é minha esposa, que se chama Tatiana, minha filha Maria Helena, e tem uma de 18 que se chama Maria Eduarda. Até porque também, para se entrar, para fazer parte dessa. Até que para fazer comunhão, a família tem que estar em comunhão, né? O membro não entra na maçonaria se a família não aceitar que você entra. Então, se minha esposa chegar e falar, não aceito meu marido nisso e tal, a ordem não aceita, né? Então, no início também ela ficou assim resistente, a gente foi conversando, trabalhando e deixa Deus agir. Hoje estamos aqui. Eu sou filiado à loja Obreiro, na verdade, minha loja de origem é Salvador. Vim para Alagoas em 2016, viemos, né? Uma missão profissional, e aqui nós encontramos uma família. E visitei algumas lojas, dentre as quais eu fui convidado para participar, para me filiar à loja Obreiros. Fui muito bem recepcionado, né? Queria enaltecer mais uma vez, agradecer toda a receptividade que nós tivemos, e digo a vocês que no período que eu ingressei na maçonaria, no período que eu estou aqui na loja, fazia um ano, agora em fevereiro, eu aprendi e cresci muito mais do que todos os outros anos que eu participei em outras lojas. Aqui foi um crescimento muito grande, porque
existe uma sinergia, existe um empenho, existe uma colaboração, existe uma receptividade, muito bem acolhido na época pelo venerável Gilberto Lins, tá? E hoje passamos bastante aí pelo nosso venerável. Então, assim, eu queria deixar de registrar que, como foi dito aqui, a maçonaria é uma família. E nós não temos família de sangue aqui em Alagoinhas, né? A família de Neide, falei, esqueci. Neide é minha esposa, minha companheira. A família dela, a maior parte dos familiares mora em Salvador, boa parte da minha família também mora em Rio Real, São Paulo de Jesus, enfim, estão espalhados. Então, e hoje é o aniversário dela. Escolhemos passar com a família que nós temos aqui, que é nacionalista. Deixa eu falar Ele me fez o convite, né, e disse, e aí, amor, o que é que você acha? Eu falei pra ele assim, nós somos um parceiro de todos. Eu sei desde quando eu Loja Maçônica Obreiros da Fraternidade, Alagoinhas, Bahia. Todo mundo acomodado? Falta seguir. vou providenciar mais uma cadeira. Tá vendo? Cadeira do Clube 2 Terras. Sobrinhos, visitantes, temos a presença aqui do nosso convidado, o pastor Wanderley, do Igreja Batista. Aí vamos dar início à nossa sessão festiva, né, homenageando nossos familiares e visitantes. Meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e convidados, a maçonaria, sem preconceito de raça e de cor, não pergunta sobre as crenças ou princípios filosóficos e religiosos dos seus componentes. Exige de cada um deles, isto sim, a aceitação de um princípio criador absoluto, que é Deus, que definimos como o grande arquiteto do universo. Não somos, pois, materialistas. Na ânsia de encontro com a verdade, que é a nossa preocupação constante, vemos no alto as preponderantes cogitações do Espírito. Precisamente por assim ser, é que todos os nossos trabalhos são sempre precedidos de uma invocação solene ao Supremo Senhor dos Mundos. Nossa instituição tem como conteúdo programático e fraternidade.
Sentimos sempre nessa trindade magnífica uma proclamação indiscutível da prevalência do espírito sobre a matéria, na luta constante pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade. No desenvolvimento maçons, batemos-nos pelo enaltecimento do mérito, da virtude e da inteligência, e pelo aplauso e reconhecimento a todos os que prestam serviços à pátria e à humanidade. Em nossos postulados, destaca-se condenando-se os privilégios e regalias. Reconhecemos o trabalho como um dever social, sempre nobre, seja intelectual, manual ou técnico, e que o homem criado para ser bom e feliz deve ser tolerante, para a maior dignidade das relações humanas. Assim, abrimos as portas do nosso tempo com um desejo sincero de fazer sair deles, na comunhão estabelecida, o estímulo à meditação sobre o encontro lógico de uma ideia de paz que conforte a mente, o coração e o espírito. Não iniciamos os nossos trabalhos sem invocarmos o auxílio do grande arquiteto do universo. Pedimos, pois, a todos que se ponham de pé e nos acompanhem no pensamento que elevamos até ele. Irmão mestre de cerimônia, convidai o nosso irmão venerável de honra, agora delegado, para a abertura do livro da lei. Uma mulher sábia e boa, porque a sua graça vale mais do que o ouro. Honra o teu pai de todo o coração. Não esqueçais as dores de tua mãe. Lembra-te que foste gerado por eles. O que lhe dará pelo que lhe deram? Ela tem início lá no século XVIII, porém a sua tradição ela vem de muito tempo atrás. Então, no início, a maçonaria ela funcionava através dos pedreiros, que na França eram denominados de maçons. Por isso que veio o nome maçons, porque na França quer dizer pedreiros. Então, essa ordem de pedreiros, ela participavam das grandes construções, elas se reuniam. Então, no início, ela era uma maçonaria operativa, uma maçonaria que trabalhava. Com o passar do tempo, ela foi se transformando no que a maçonaria é hoje, que é uma maçonaria especulativa, onde a gente trabalha, sim, com as ferramentas, porém no aperfeiçoamento do tempo interno, no aperfeiçoamento do ser humano. Muita coisa a gente ouve falar da maçonaria, e assim, a gente está num momento, e quando eu conversei até com o nosso visitante aqui, o pastor, de quebra de paradigmas, de aproximação da maçonaria, das autoridades religiosas, Então, assim, eu acho que, como disse o nosso grão-mestre, é abrindo nossos templos, tornando nosso tempo conhecido, que a gente acaba quebrando esses paradigmas. Então, nada melhor do que trazer os visitantes para conhecer o que é a maçonaria, o que a gente prega aqui dentro, o que a gente trabalha aqui dentro, a intenção de sairmos daqui homens melhores, pais de famílias melhores. Então a gente prega pela família, pela fraternidade, pela igualdade, pelo amor ao próximo. A gente teve um momento, porque existe essas crenças religiosas, principalmente da Igreja Católica, sobre a maçonaria. Porque lá em 1738, a gente teve um Papa, Clemente XII, Clemente XII, e ele colocou na bula papal, naquele período, se a gente for voltar para a história, estava no auge do iluminismo. Então, a igreja, naquela época, detinha todo o poder. A Igreja Católica era quem controlava tudo. Então, o que era que estava sendo, o que era que acontecia naquele momento histórico, naquele momento da história? A igreja estava perdendo o poder, para os reis, para as instituições filosóficas, tinha uma filosofia na época, para os grandes pensadores. Então estava se quebrando muitos tabus. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou na bula papal
não tem, pelo menos pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, não tem nenhum decreto dizendo que a maçonaria trabalha, faz adoração a demônios, a nada disso, como a gente vê na internet, principalmente, aí a gente vê muito isso, que a maçonaria trabalha com bruxaria, que a maçonaria faz cultos ao demônio. Então, assim, o Papa Clemente XII, o que ele colocou na bula papal foi que a maçonaria era uma sociedade secreta, e o que é secreto, ele desconfia, a Igreja Católica desconfia. Então, isso tem na bula papal, por isso que ele condenou os maçons, porque era uma ordem secreta e que buscava a liberdade, né, e o Estado laico. E a Igreja Católica, ela acreditava, ela pregava naquela época que só podia ter uma religião, né, que era o catolicismo. Então, como a maçonaria veio com essa quebra de paradigmas, né, aceita pessoas de todas as religiões, né? Então, para ser maçom, a gente não exige que seja católico, que seja evangélico, que seja judeu, só não pode ser ateu, tem que acreditar no princípio criador para ser maçom. Então, nessa época, por isso que começou, né, não é rivalidade, mas essa perseguição com alguns maçons. E aí, realmente, as reuniões da maçonaria passaram a ser secretas, porque se o maçom ele fosse reconhecido como maçom, como a igreja era uma instituição que detinha o poder, ela caçava e matava os maçons. Então, acabou que as reuniões foram sendo secretas, mas hoje a maçonaria não tem nada de secreta. Hoje todo mundo sabe onde funciona, onde existem as lojas maçônicas, todo mundo sabe quem são os maçons, são pessoas de bem, pessoas de família, né? Então, hoje, a maçonaria, a gente conhece a maçonaria onde funcionam todas as lojas maçônicas. Então, hoje a gente pode dizer que a nossa ordem ela não é secreta, ela é discreta, né? A gente conserva algumas ritualísticas, né, no nosso ritual de práticas, né? Não existe nenhuma reunião maçônica em nenhum lugar do mundo onde uma loja seja aberta e não exista a abertura do livro da lei. Então, para que uma sessão maçônica funcione, o livro da lei ele tem que estar aberto. O que é o livro da lei? Para a gente aqui no Brasil, a Bíblia é sagrada, né? Mas para outras religiões pode ser o Torá, pode ser o Alcorão. Então, é o livro em que a pessoa acredite. Então, nós não somos religião, nós não discutimos religião, nem discutimos política partidária em nossos templos. Então, a gente prega pelo conhecimento, pelo aperfeiçoamento, mas a gente, dentro dos nossos templos, maçom não discute nem religião, nem política partidária. Então, para uma pessoa ser aceita maçom, o que é que precisa? Precisa que seja indicado por um maçom. Por quê? Porque geralmente quando um maçom vai indicar uma pessoa para ser aceita entre nós, ele está dando o respaldo de que aquela pessoa tem um bom comportamento na sociedade, um bom comportamento familiar, e a gente está trazendo aquela pessoa para que a gente conheça, para o seio da nossa família. Porque a partir do momento que a pessoa entra para a maçonaria, ela começa a fazer parte da família maçônica, que são os irmãos, são as cunhadas, são os sobrinhos e são os parentes e amigos dos maçons. Então, por isso que a gente tem esse cuidado, é uma ordem iniciática, não é uma ordem como a gente vê na internet também, que tem pessoas cobrando para se entrar na maçonaria. Então, estranhem, afastem se vocês verem alguém cobrando, né, uma taxa para ser maçom, isso não existe. Para ser maçom, você tem que ser reconhecido pelos irmãos bem, né, para que seja reconhecido e que possa dar início ao ingresso à nossa ordem. Então, alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Início de uma mudança realmente, né, de paradigma. Então, a sua presença aqui para a gente fortalece muito, né, tem um significado muito grande, né, a sua presença aqui. E eu espero que essa parceria possa se intensificar, assim como você, como com outras autoridades religiosas também na nossa cidade. Então, está com a palavra. Se tiver alguma dúvida sobre maçonaria, pode ficar de pé, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida sobre maçonaria, essa é a hora. Né? E eu só vou adiantar, no final da nossa reunião, a gente vai fazer uma cadeia de oração, né?
onde eu vou passar a palavra, como a gente tem o nosso pastor Vanderlei aqui, para que ele conduza a nossa cadeira em amor. Então, mas agora pode ficar à vontade. Boa noite a todos e a todas, obrigado, senhores e senhoras. Primeiro eu quero deixar aqui a minha gratidão, né? deixar registrado a minha palavra de gratidão e de confiança, né? Para que esse convite fosse realizado, fosse concretizado. Algo que em alguns momentos já tínhamos tido alguns ensaios sobre essa possibilidade de estar aqui, né? De conhecer mais, de forma um pouco mais formal, né? Até porque existe, como o venerável falou, existe toda uma construção cultural, e essa construção cultural ela foi elaborada a partir das concepções religiosas, né? Principalmente quando a gente vai pensar nas religiões do ponto de vista do cristianismo, seja o cristianismo católico e posteriormente o cristianismo protestante, mais na frente hoje os evangélicos, como são conhecidos. Então essa construção do preconceito foi sendo elaborada. Tudo é uma construção cultural, né? E essa cultura ela vai se... Bourdieu ele vai falar o seguinte, que a cultura simbólica de dominação ou de produção discursiva, ela acontece dentro de duas formas. Pela produção, que é a repetição, né? E pela reprodução também. Então você não somente reproduz o discurso, seja um discurso discriminatório, seja um discurso preconceituoso, como você também, tanto você reproduz como você também produz. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas elas são influenciadas muito a partir daquilo que se diz, daquilo que se é construído na nossa subjetividade, né? Então as coisas elas vão sendo construídas na nossa subjetividade e de forma coletiva, e aquilo vai tomando forma, tomando verdade, e aquilo vai, né, fortalecendo o que se denomina como o preconceito, a intolerância em diversos aspectos, tanto a intolerância das religiões que são consideradas religiões matrizes, né, que é o cristianismo dentro de uma visão eurocêntrica, ou das religiões do ponto de vista que são as religiões afro, que são de matrizes africanas e que a gente sofre também toda espécie de preconceito. Então é muito importante estar aqui e perceber dentro da sua fala exatamente isso, a possibilidade de viver, de conviver em meio à diversidade. A diversidade ela é fundamental. Não existe unidade sem diversidade, né? Isso é até um discurso paulino. Quando Paulo ele fala na carta aos Coríntios sobre a construção da igreja, uma igreja enquanto organismo, ele vai falar sobre a ideia de diversidade. Não existe unidade orgânica sem diversidade. Não existe uma sociedade organizada sem a diversidade. A diversidade ela faz parte do processo de desenvolvimento. E essa diversidade, ela está exatamente dentro das realidades, das singularidades, das diferenças que existem de pensamentos, as diferenças de pessoas, as diferenças de concepções de vida, e tudo isso é o que dá encantamento à vida. A vida ela é diversa. E ao mesmo tempo que Deus é uno, na minha construção de pensamento, Deus também é diverso. Ele é uno e ele é diverso, né? Ele é um ser uno, mas ao mesmo tempo ele é diverso porque ele se permite se construir, demonstrar várias faces no universo. Então existe Deus de diversas maneiras, e entender Deus apenas dentro de um padrão exclusivo de uma religião é muito pouco. Deus não se encontra, não se encaixa dentro de nenhuma estrutura religiosa, porque Deus está além das religiões, Deus está além das pessoas, Deus é muito além das concepções de cada um, porque Deus não pode ser manobrado, controlado absolutamente por ninguém, porque Ele é o todo, e a gente está dentro desse todo, né? E a gente traz essa vamos dizer que sendo Deus a célula matriz, a gente traz essa sequência de Deus na Terra. Eu sempre uso muito esse texto nas nossas reuniões, ali na primeira igreja, que é aquele, eu fico encantado com o que Jesus diz, lá em João 15, que ele disse, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Mas ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Ou seja,
nós trazemos toda a potência do divino dentro de nós. Esse intelecto universal, que é o arquiteto universal, a gente carrega dentro da gente, com a potência, claro, dentro da condição finita que somos, mas ao mesmo tempo, quando ele vem para a Terra e ele se humaniza, há todo um desejo de Deus no processo de humanização de Jesus na Terra. É Deus dizendo, o divino se humanizando para que o humano se divinize, né? Então há uma simbiose aí, uma construção simbiótica extraordinária, onde Jesus vem para a Terra quando diz assim, Emmanuel, que é o que a gente está comemorando agora no Natal, né? Deus conosco. O que é Deus conosco? É o divino se humanizando com o propósito que o humano se divinize. E onde é que está a grandeza da humanização? A grandeza da humanização está exatamente no propósito da divinização. Nós nos divinizamos na medida que nós nos humanizamos. Então isso é uma coisa muito forte. E quando você coloca aí com tanta propriedade o que essa sociedade propõe, no sentido de trazer, de romper, de quebrar os paradigmas, de quebrar os preconceitos, de romper e ao mesmo tempo construir uma unidade em meio a pessoas de diversas religiões e diversas formas de pensar, diversas ideias filosóficas. Isso é fundamental para que a gente construa um mundo melhor. A gente está vivendo um momento que parece que, mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, mesmo com todo o processo que a gente vai olhar, dois conceitos importantes. É o conceito do teocentrismo, onde se pensava o mundo a partir do mito e a partir da construção de um Deus, e os reis e as autoridades políticas, ainda na Idade Média, trazia esse pensamento teocêntrico. Aí chega o período da Renascença, do Iluminismo, com essa proposta antropocêntrica. Mas mesmo que faça toda essa trajetória entre o teocentrismo e o antropocentrismo, a gente percebe que a humanidade continua a desejar, a humanidade continua lenta no processo de acolhimento uns aos outros, né? Do amor, da fraternidade, da proposta da justiça, da proposta de igualdade, de entender o ser humano como sequência, como a sua sequência, o outro não sendo o outro, mas o outro também sendo eu. Existe um pensador filosófico que chama Martin Buber, ele é alemão, e Martin Buber ele cria um conceito que foi a ideia de dialógica. O termo dialógica vem de Martin Buber, e Martin Buber ele vai dizer, o que é a dialógica? A dialógica é exatamente a ideia de que eu não sou eu somente, o eu também é o outro, você é a minha extensão, sem você eu não existo, então você estando bem eu vou estar bem, que é o que hoje se chama se utiliza o termo empatia, né? Se o outro estiver bem, eu vou estar bem. Se os animais estiverem bem, se a natureza estiver bem, eu estou bem. E a gente vai trabalhar essa ideia de emanação, né? Uma conceito de imanência, né? Da imanência, não de um Deus que está lá, mas de um Deus que está aqui, que está em nós e que nos constrói e que a gente se constrói nele. Então ele diz, eu estou em vocês, vocês estão em mim, e as obras que eu faço, vocês também podem fazer. Então, parabéns, vocês carregam essa potência, e eu quero falar, eu sou muito despreconceituoso na minha forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de olhar para a vida, porque a vida não pode ser entendida. Então a gente precisa sair dessa ideia de dominação, de que o meu conceito é o conceito absoluto de verdade, não existe verdade absoluta. Nós somos sujeitos, sempre sujeitos da falta, sempre sujeitos do desenvolvimento, sempre sujeitos da incompletude. A gente nunca vai estar completo, e é nessa nossa incompletude que a gente sente a necessidade de estabelecer relacionamentos, de fazer convergência, de ouvir, de entender, de evitar o preconceito, que é o que Jesus mais fez enquanto ele esteve aqui. Ele nunca gerou, ele não trabalhou o preconceito, ele sempre trabalhava a escuta. E uma vez eu fui fazer, na celebração da sua cerimônia do casal, né? Foi eu que tive a alegria de fazer a cerimônia de casamento deles dois. E alguns que estão aqui, eu consigo ainda me lembrar, me rodear, perguntar, e aí pastor, o que é que você diz da maçonaria? O que é que eu vou dizer do que eu não conheço? Não é isso? O que é que nós vamos dizer do que a gente não conhece? Já chega de tanto preconceito. Eu me lembro bem no período da minha formação no ensino fundamental, eu memorizava. A minha professora de português era muito
é exigente, e ela colocava algumas tecnologias e a gente memorizava as tecnologias, o vocábulo, e tinha que dizer qual palavra significa. E eu nunca esqueci da palavra preconceito. E o que é preconceito? Opinião formada sem reflexão. Todas as vezes que a gente emite uma opinião sem refletir, sem entender, sem perguntar, nós estamos sendo preconceituosos, né? E a gente precisa romper com os preconceitos, quebrar esses padrões e avançar, porque senão a gente não consegue absolutamente nada na vida e a gente não consegue ser melhor aqui nesse mundo, né? E onde é que está a grandeza do ser humano? A grandeza do ser humano, a beleza da vida e o desenvolvimento de um ser humano não está no lugar que ele ocupa dentro de uma sociedade. Não é o lugar que eu ocupo dentro da sociedade, não é a posição, não é meu status quo que me define quem eu... Qual é o lugar que eu ocupo dentro do meu próprio corpo, como eu me percebo, como eu me vejo e como eu me entendo enquanto ser humano, e sendo ser humano, como eu me porto diante das realidades da vida e da existência. Então, muito obrigado pela oportunidade. Seguindo nossa dia hoje, queria agradecer ao nosso irmão Rodrigo Moura, pela doação que fez para o Clube da Fraternidade, das cestas básicas, 10 cestas básicas, que a gente já está preparando a destinação. O nosso irmão Hélio França, agradecer também, meu irmão, pela destinação das cestas, que a gente também já fez destinação para algumas famílias. Então, muito obrigado também. Dizer ao nosso pastor que é justamente isso. A partir desses momentos que a gente tem, que a gente começa a mudar, e começa a não replicar o que a gente ouve. Então, quando a gente entende, quando a gente conhece, eu tenho certeza que a partir de hoje você conhece um pouco mais da nossa ordem, da maçonaria. Então, muita coisa caiu por terra, que poderia ter escutado, ter falado. Então, são esses momentos que a gente engrandece e que a gente muda nossos parâmetros. Então, a maçonaria hoje, a maçonaria amanhã, a maçonaria depois, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando e é uma hora a gente consegue essa união, que é o que a gente prega, a fraternidade. Agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Flávio apresentar a cunhada, meu irmão, que você foi iniciado, não apresentou. Meu irmão, vamos fazer melhor? Não sei. Bom, eu faço das palavras do pastor Vanderlei as minhas, né? Eu sou uma prova viva, porque eu sou evangélico e eu tinha um pouco dessa resistência, pastor. Quando me convidaram, uns 7, 8 anos atrás, me convidaram para vir para participar da maçonaria. E eu fiquei com aquilo na mente, que a gente ouvia no passado, como o nosso general falou, o pessoal falava que alguma coisa de errado dentro da maçonaria e tal, que tinha um pacto com coisa ruim. E eu ficava, rapaz, aí o cara de meu irmão, que é meu padrinho aqui, José Nilton, foi o que fez o convite. E eu disse, rapaz, mas me falavam assim da maçonaria. Rapaz, você acha que se fosse assim, eu iria entrar, eu ia colocar minha família em risco. E a gente, como cristão, ficava naquilo. Mas foi aquilo na minha mente. E anos se passaram, e até que um dia esse convite foi renovado, e eu dizia para ele, olha, se for da vontade de Deus, uma hora vai dar certo, deixa fluir, né? E hoje estou aqui, iniciando, já vou fazer tenho 3 meses, né? Sou aprendiz, né? Como a gente tem aqui nossos graus, sou aprendiz, e só tenho uma fala para vocês, não sei quem aqui ainda não seja, não faça parte da nossa família, né? Às vezes como visitante, que não é isso que falam lá fora, né? Eu faço das palavras do meu irmão, eu não ia colocar minha família, minhas princesas, minhas joias em risco, né? Fazer pacto com coisa, né? E só tenho a agradecer aqui o encontro, um refúgio, um apoio, né? Moral, né? Aqui também nós temos um apoio espiritual, que a gente faz nossas leituras, e aqui é tudo dentro do padrão, não tem nada de estranho, né? Eu só tenho a agradecer. E aqui a minha esposa que se chama Tatiana, minha filha Maria Helena, e tem uma de 18 que se chama Maria Eduarda.
Até porque também, para se entrar, para fazer parte dessa. Até que para fazer comunhão, a família tem que estar em comunhão. Né? O membro não entra na maçonaria se a família não aceitar que você entre. Então, se minha esposa chegar e falar, não aceito meu marido nisso e tal, a ordem não aceita. Né? Então, no início também ela ficou assim resistente, a gente foi conversando, trabalhando e deixa Deus agir. E hoje estamos aqui. Eu sou filiado à loja Obreiros, na verdade, minha loja de origem é Salvador. Vim para Alagoinhas em 2016, viemos, né? Uma missão profissional, e aqui nós encontramos uma família. E existem algumas lojas, dentre as quais eu fui convidado para participar, para me filiar à loja Obreiros. Fui muito bem recepcionado, né? Queria enaltecer mais uma vez, agradecer toda a receptividade que nós tivemos, e digo a vocês que no período que eu ingressei na maçonaria, no período que eu estou aqui na loja, fazia um ano, agora em fevereiro, eu aprendi e cresci muito mais do que todos os outros anos que eu participei em outras lojas. Aqui foi um crescimento muito grande, porque existe uma sinergia, existe um empenho, existe uma colaboração, existe uma receptividade, muito bem acolhido na época pelo venerável Gilberto Lins, tá? E hoje passamos bastante aí pelo nosso venerável. Então, assim, eu queria deixar de registrar que, como foi dito aqui, a maçonaria é uma família. E nós não temos família de sangue aqui em Alagoinhas. Né? Família de Neide, falei, esqueci. Neide é minha esposa, minha companheira. A família dela, a maior parte dos familiares mora em Salvador. Boa parte da minha família também mora em Rio Real, São Paulo de Jesus, enfim, estão espalhados. Então, e hoje é o aniversário dela. Escolhemos passar com a família que nós temos aqui. Deixa eu falar Ele me fez o convite, né, e disse, e aí, amor, o que é que você acha? Eu falei para ele assim, nós somos um parceiro de todos. X.